Pois bem, meus amigos, terminada a Semana Santa, morto o Papa Francisco, para a pena geral, eu venho aqui comentar a volta à atividade do Supremo Tribunal Federal com o seu processo mor, o processo contra os participantes de um golpe de Estado frustrado no dia 8 de janeiro de 2023, na esplanada dos ministérios e com a invasão e o quebra-quebra em alguns prédios públicos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, autorizou que se processasse e o Supremo vai julgar os seguintes agora réus, acusados de crimes que eu vou citar aqui para você ter uma ideia da gravidade desses crimes. São eles: o general de exército Mário Fernandes, o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, a ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal, Marília de Alencar, e o ex-secretário adjunto da Segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Esse julgamento não está sendo feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que seria a solução justa para o processo, uma vez que é um assunto de importância geral e nacional. E o Supremo tem 11 ministros. Cada turma tem 5. Essas turmas, a primeira e a segunda, foram inventadas nos anos 30, anos de controle de Getúlio Vargas, e que o país vivia sob a intervenção ditatorial de um governo que se preparava para assumir o poder total de uma ditadura em plena época de Hitler e Mussolini, uma ditadura de cunho fascista, a ditadura sob o gaúcho Getúlio Vargas. O pretexto usado para isso é que o Supremo precisava desafogar um pouco o trabalho. Mas o Supremo vai desafogar o trabalho logo numa coisa dessa gravidade? Olha, o que é certo é que isso está errado. O que é certo é que está errado. O julgamento tinha que ser feito por plenário. Eu nem acho que ia haver uma grande... Talvez não fosse a 0, fosse a 2, mas ia haver uma goleada a favor do Alexandre de Moraes. Mas a turma já demonstra uma parcialidade que o Supremo devia evitar depois das críticas que foram feitas pela revista The Economist. Essa turma é a primeira turma. São 5, como eu falei, em 11. O Alexandre de Moraes, que é relator da denúncia. O Flávio Dino, Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Essa turma decidiu processar e, a partir de agora, desde essa decisão, esses 6 que eu citei aqui podem pegar até 46 anos de prisão, acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena chegaria, como eu já disse, a 46 anos de prisão, e todos eles negam os crimes. Há um movimento dos partidos de direita e da oposição de direita ao desgoverno Lula, do PT, e Hugo Mota, do Centrão, por anistia. Consta, e eu até acredito que possa ser verdade, que isso quer atingir o próprio Bolsonaro, que já está inelegível, para evitar essa ineligibilidade. Atinge ou não o Bolsonaro, é um caso de se perguntar se isso está sendo feito de forma justa. Eu diria que não. Primeiro, por não ter sido um julgamento de plenário. Segundo, porque nesse julgamento foi proibido o uso de
telefones celulares pela imprensa que cobra, uma imprensa que é credenciada, que passa por todas as regras de seleção dentro do Supremo e por parte de cada ministro, e que não pode, então, usar um telefone celular, né? Os acusados negam os crimes, mas o Alexandre de Moraes, sem ter também assim, revelado nenhuma reação a respeito da crítica violenta do Economist no Reino Unido e do Estado de São Paulo, o jornalão paulista, em editorial, muito bem escrito e muito bem apoiado, ele fez uma declaração no julgamento que demonstra muito uma coisa. Ele, além de vítima, né, acusa de que iriam matá-lo, esse grupo de vândalos, na verdade, não de golpistas, mas de vândalos, queria matá-lo, matar o presidente Lula e matar o Geraldo Alckmin. Ele fez uma comparação que eu achei de uma extrema infelicidade, o que não é raro na oratória do ministro, né? Eu vou pedir licença a vocês para ler o que o ministro disse ipsis literis, para não dizer que eu não transferi alguma coisa minha aqui no que ele diz. Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e sua família do comando de sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, na tentativa de quebrar o Estado Democrático de Direito, essas pessoas defendem isso? Isso é a anistia. Eu sou um crítico histórico de anistia. Sempre critiquei a anistia dos militares para entregar o governo aos civis. Essa anistia do Bolsonaro violou a lei, a única lei que não é feita pela casta política, mas pelo próprio povo brasileiro. Então não tem por que comparar isso com a invasão de casa. Porque o que houve, na realidade, foi vandalismo. Vandalismo, quebraram algumas coisas, jogaram bombas. Algum carro-tanque de alguma força militar subiu ou desceu a esplanada dos ministérios, invadiu o prédio do Congresso, como outras vezes aconteceu, no golpe de 64, por exemplo. Alguém tinha, além do comandante da Marinha, que não manda nada, porque foi desautorizado pelos comandantes do Exército e da Aeronáutica, um comando militar ali à mão, para lançar mão da possibilidade de desalojar os eleitos dos cargos para os quais eles foram eleitos. Não me lembro de ter... Aliás, a descrição dos crimes aqui, uso de bombas, parece que houve um bombardeio, né? Parece que aviões jogaram bombas na esplanada dos ministérios, o que não houve nada disso. Nós sabemos, é um exagero absurdo que suja esse processo muito mais do que qualquer intenção nefasta que exista por trás dele. Então eu quero deixar aqui claro que esse tipo de atitude do poder, do máximo poder do judiciário no Brasil, teria mais força, teria mais razão, se pelo menos passasse por uma decisão do plenário do Supremo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que passaria de qualquer maneira, mas seria uma coisa menos descarada. Porque, por exemplo, o doutor Alexandre de Moraes, ele é vítima, pelo menos se diz vítima, é o acusador, é o relator e agora é o juiz. E ele não se declarou suspeito, apesar disso tudo, mas os advogados de defesa, é claro, pediram suspeição dele, que foi negado de saída e por todos os colegas, que, aliás, poucos não são suspeitos. Muitos deles já deram opinião a respeito disso publicamente. Aliás, aparecem publicamente demais, viu? Era uma boa hora
de calar um pouco baixar um pouco a bola e calar um pouco a boca, para não ficar levando pancada de órgãos de imprensa acreditados como Economist e outros do exterior. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.